Olá, hoje eu vou falar sobre o genocídio norte-americano cometido contra os filipinos, denominado genocídio filipino, que vai de 1899 a 1913. Mas temos que falar um pouco antes dos antecedentes. Mais ou menos na década de 1820, quando era presidente dos Estados Unidos, James Monroe, ele declarou que a América, toda a América, o continente América, deveria pertencer aos americanos, às nações do continente. A doutrina Monroe, portanto, já repudiava as formas de colonização, no caso espanhola sobre Cuba, Portugal sobre o Brasil, e a Espanha sobre as nações latino-americanas. Essas nações deveriam ser autônomas, independentes, mas desde que tivessem o protetorado norte-americano. Os norte-americanos, por causa disso, vieram no final do século XIX intervir no que chamam a Guerra Hispano-Americana contra a Espanha e o local Cuba. Cuba era dominada pela Espanha. Ajudando os cubanos que queriam sua independência, os Estados Unidos derrotaram ali os espanhóis e estenderam a longo das possessões ultramarinas que a Espanha tinha, no caso Filipinas, Porto Rico, Havaí, que eram tudo possessões espanholas. E passaram a atacar Filipinas. Acontece que já havia uma revolução na Filipina, promovida por filipinos que queriam a independência da Espanha. Receberam ajuda dos Estados Unidos e proclamaram em 1899 a República de Malolos. Malolos aí significa o nome do rio, o nome do local, não é em Manila. Ali é que foi proclamada a República Filipina. Ocorre que os Estados Unidos alienaram, chamaram o presidente Emílio Aguinaldo, que tinha proclamado a República, e disseram, olha, Filipinas, Cuba, Porto Rico já são nossos, porque nós indenizamos a Espanha pelos custos da guerra que enfrentamos com eles por 25 milhões de dólares. Então nós agora vocês são agora o nosso protetorado. Aguinaldo concordou proclamando que deveria ter paz. Só que tem que o sucessor dele continuou lutando sob forma de guerrilhas. Os Estados Unidos, chamando o ato dele de bandoleirismo, atraíram Macário para uma anistia, enganaram ele quando ele veio, foi preso e enforcado. Estava iniciado assim o genocídio filipino, ocasionando a morte de 16 mil, que eles chamam rebeldes, eram os soldados filipinos. De 1899 a 1913, a duração desses combates significaram um total de 800 mil mortos civis filipinos. Isto não deixa de ser um massacre. O presidente dos Estados Unidos, na época da América, William McKinley, explicou que não reconhecia a República Filipina, vez que os filipinos são incapazes de se autogovernar. E Deus já havia informado a ele que não podia fazer nada melhor do que educar e cristianizá-los. Ora, os espanhóis já tinham cristianizado desde o século XVI as Filipinas, com grande maioria cristã, um pouco também de muçulmanos.
Ao longo dos vários anos, desde que Filipe I foi rei, inaugurando a dinastia filipina na Espanha, as Filipinas já eram posse da Espanha e já vinham educando, os espanhóis já vinham educando os filipinos desde aquela época, até o final do século XIX. Não havia razão para isso. O Tratado de Paris, que os Estados Unidos conseguiram, em 1898, eles adquiriram as Filipinas, Porto Rico e Cuba por 20 milhões de dólares, como uma forma de indenização pela guerra travada contra a Espanha. Entre os destaques desse massacre, nessa época, temos o general norte-americano Jacob Smith, durante o grande massacre na ilha de Samar, uma das ilhas do arquipélago das Filipinas. Pelos próprios norte-americanos, Jacob Smith é cognominado monstro, pois deu ordens para que matassem todos os habitantes da ilha de Samar acima de 10 anos de idade. A prova disso está corroborada pela declaração do correspondente em Manila do jornal Philadelphia Public Ledger, que declarou: nossos homens são implacáveis, estão matando, exterminando homens, mulheres, crianças, prisioneiros e detidos, supostos insurgentes, suspeitos de ajudar a guerrilha, e com meninos de 10 anos para cima, a ideia que prevalece é de que o filipino não é melhor que um cão. Então temos que do total de 9 milhões de habitantes, o arquipélago das Filipinas foi reduzido para uma população de 8 milhões de habitantes. Vitimando tanto a maioria católica como a minoria islâmica, além das principais etnias muito incultas, Tagalog, Cebuano e Ilocano. As Filipinas reverenciam até hoje José Protásio Rizal como herói da independência, embora ele tenha morrido antes da República de Malolos. Escritor, poeta, médico, defensor de reformas, Rizal, durante o domínio espanhol, propunha que as reformas sociais das Filipinas viessem aos poucos, de maneira que a independência fosse obtida por meios pacíficos. Rizal foi morto por fuzilamento pelos espanhóis em 30 de dezembro de 1896, muito antes da República dos Malolos. Você viu que os Estados Unidos não reconhecem a forma de massacre, justificam como uma guerra hispano-americana. Entretanto, a gente observa que sempre procuram culpar pelo fato as vítimas. E por hoje fica por aqui.